texto da nossa ministração é Tessalonicenses, capítulo 5. O foco é o versículo 19, mas ler as Escrituras nunca é demais. Então, para nós termos uma leitura mais cheia, vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 23. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima, que está falando do valor à liderança, e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu vou repetir. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Isso aqui é uma palavra para toda a igreja. Admoesteis os desordeiros. Corrigem em amor. Consoleis os de pouco ânimo. Conhece alguém que está em crise, está em desolação, consolais. Sustenteis os fracos. Seja ânimo para os fracos. E sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha os mandamentos, versículo 16, o mandamento da alegria. Deus manda-nos a sermos alegres. Alegrai-vos, alegrai-vos. Segundo o mandamento, versículo 17, orai, orai sem cessar. Versículo 18, dê graças, seja um coração grato, um coração agradecido em todas as situações. Versículo 19, o texto da nossa meditação: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Outras traduções: fugi-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você concorda? Diga amém. Versículo 19: não extingais o Espírito. Essa noite nós falaremos sobre Espírito Santo, advertência e encorajamento. O nosso primeiro texto é um texto que aponta uma advertência: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Eu gosto porque existem algumas versões que elas cooperam para iluminar o texto, para que a gente venha dimensionar o sentido daquele versículo. Você tem na atualizada o texto: não apagueis o Espírito. Eu gosto desse texto porque vai ser o ponto de partida, que o texto está falando o Espírito Santo como fogo. Não apagueis, não deixe apagar o Espírito
Espírito, a chama do Espírito no vosso coração. Você tem a Nova Tradução Linguagem de hoje, não atrapalhem a ação do Espírito. Você conhece alguém que gosta de atrapalhar a ação do Espírito Santo? Você já ouviu falar disso ou não? E quando é a gente que atrapalha? Já aconteceu isso na sua vida ou não? Você já teve assim uma sensação dizendo, meu Deus, não era para eu ter tomado essa decisão. Foi a minha mão que foi colocada ali, não foi a mão do Senhor. Eu estou sendo um entrave, eu estou sendo um impedimento para o próprio Espírito. E por último, tradução viva, não abafem o Espírito Santo. É um texto de advertência. É um texto que Deus está chamando a nossa atenção. É um texto em que Deus está querendo levantar o seu coração em sentinela. Porque se você tem o Espírito Santo como fogo, se você tem o Espírito Santo sendo comparado a um fogo, e então o texto está dizendo, não apague, não deixa que isso diminua, não deixa que isso se apequena. Não deixa que esta chama, ao longo dos anos, ela se torna simplesmente alguma fumaça, algum pavio fumaçando. Não deixe que apague. Ora, é uma advertência, porque é possível que isso aconteça. É possível que isso suceda na sua espiritualidade. Então é preciso a gente conversar o que pode esgotar o poder espiritual, o que pode apagar esta chama do Espírito Santo na sua vida. Queridos, eu quero que você, nesta noite, debaixo de muito temor de Deus, você assimila essa relação do Espírito Santo em nós como fogo. Porque eu gosto que o fogo é algo que ele não é estático. O fogo, ele não é inerte. O fogo, ele não é neutro. O fogo, ele está em constante movimento. O fogo nunca dorme. Essa relação daquilo que queima, daquilo que opera, daquilo que nos movimenta. É disso que nós estamos falando da vida cristã. A vida cristã, ela não pode entrar em um estado de letargia. A vida cristã, ela não pode deixar de ser vibrante. O que Cristo realizou ali na cruz é para que a sua vida seja vibrante. Esse final de semana, nós estávamos em um evento em São Paulo. E eu achei algo assim muito encantador, alimentou muito o meu coração. Acabamos o congresso e alguns irmãos veio nos cumprimentar e de repente chegou uma criança. Uma criança de 12, ele deveria ter uns 12, 13 anos. E ele chegou e disse, pastor, eu tenho uma novidade para o senhor. Eu fui batizado com o Espírito Santo uns 2 meses atrás. E eu comecei a orar dizendo, Jesus, eu não quero que seja apenas eu quero que os meus amigos também sejam batizados. E ele chamou um e falou assim, esse aqui já foi batizado o mês passado. E ele chamou outro e disse, esse aqui também já foi batizado há tantos dias atrás. E esse outro meu amigo, que eu estava orando tanto, foi batizado hoje, pastor. Jesus batizou ele com o Espírito Santo hoje. E agora só falta você, hein, viu? Ele apontou para o outro amigo. Mas pensa um menino assim, inflamado por Deus. Ele quer que todos os seus amigos sejam movidos pela experiência do Espírito Santo. Ele quer que todos os seus amigos conheçam o Espírito Santo. Ele quer que todos os seus amigos vivam algo que ele tem vivido com Deus. Essa pujança que a gente precisa ter na vida cristã. A gente não pode deixar de que o primeiro amor seja algo, seja algo peculiar a novos convertidos. Não, o Espírito Santo está gritando dentro de nós, dizendo, como um fogo, você não pode deixar que isso se apague. E quando Paulo olha para Timóteo e diz, Timóteo, desperta o dom que há em ti, a palavra desperta ali no grego é incendeia. Paulo está dizendo, Timóteo, coloca fogo no seu coração. Coloca fogo na sua fé. Coloca fogo. Eu vou falar uma coisa para os senhores e as senhoras. É disso que nós estamos precisando para a vida.
É disso que nós estamos precisando. É isso que a igreja está precisando. Eu sou muito a favor de nós termos estratégias dinâmicas para a liturgia. Eu gosto de ornamentação. Eu gosto quando troca o púlpito, coloca uma coisa diferente, coloca luz e coloca painel. Eu gosto disso. Eu gosto porque isso mexe com os nossos olhos. Isso dá uma aparência de que tem coisa nova no ambiente. A gente gosta disso. Mas vou dizer uma coisa: se não tiver o fogo do Espírito, nada disso adianta. A pregação, o camarada pode ser bom de teologia, o camarada pode ser bom de exegese, o cara pode ser bom de hermenêutica, o cara pode ser bom em tudo, mas se não tiver o fogo do Espírito, é como bater em ferro frio, é um sino que toca sem harmonia. Precisamos de pregadores inflamados pelo Espírito Santo, precisamos de músicos, de cantores, precisamos de pais, de mães, de filhos, de famílias que estão incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há um clamor, e pior não, a questão é que as pessoas percebem isso quando a gente se movimenta em nós, quando nós se movimenta pelos nossos recursos. Nós precisamos cuidar da chama do Espírito Santo. A Bíblia diz em Provérbios de que sem lenha o fogo se apaga. Então a gente precisa colocar lenha nisso. Quem se lembra de Atos capítulo 28? Eles estão numa ilha chamada Malta. Existe um inverno, um frio, e então eles colocam uma fogueira, acende uma fogueira, e Paulo começa a trazer gravetos. E Paulo começa a descer gravetos e vai alimentando o fogo. Olha que coisa linda, alimentando o fogo. Paulo está alimentando o fogo. Paulo está alimentando o fogo. Aí de repente sai uma víbora. Sai uma víbora, entre ali por causa do calor do fogo, porque onde que tem fogo não tem serpente, amém? Amém? Aonde que tem fogo não tem como serpente morar. O fogo acendeu e a serpente saiu, e quando ela saiu, ela tinha mais de 200 opções para picar, mas ela picou exatamente Paulo. Ela vai picar exatamente aquele que está alimentando a fogueira. Mas o que é interessante é que ele não vai pegar aquela serpente e vai caminhar. Ele não vai pegar aquela serpente e vai para casa. Tem muita gente, eu vou lhe falar uma coisa: é impossível você viver a vida sem ser picado por serpentes. É impossível. Aliás, aquele texto que Jesus diz assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, e em meu nome pegarão o quê? Em serpente. Aí tem uns doidos da cabeça aí que diz que aquilo lá é literal. Quem já ouviu falar de alguém, de um culto, não é no Brasil, que os caras lá levam cobra para o culto? Misericórdia. E teve um desse aí de cabeça fraca que a cobra picou. E porque na cabeça deles a cobra ali é literal. Então assim, quando você pega a palavra cobra e você aplica no contexto bíblico e espiritual, fala de engano, fala de uma ação maligna. Então pegar em serpentes, não está falando de você pegar em cobra, mas está falando de pessoas com espírito de serpente, pessoas movidas pelo espírito do engano. Quantas pessoas que já pegou na sua mão ao longo da sua vida? Quantas pessoas conhecidas e não conhecidas que já te cumprimentaram, que já se abraçaram e deu aquela face de sorriso cínico, aquele abraço de tamanduá, pegou na sua mão e te deu um abraço, espírito de serpente, mas nem um dano aconteceu com você. Então é impossível você se movimentar na vida e em vez em quando não ser picado por serpentes. Agora olha que coisa interessante, quando você está em chamas, olha o que Paulo faz. Paulo, ele sacode a serpente
serpente no fogo. Todas as vezes que você perceber que alguma serpente pegou na sua mão, não leva isso para a cama para lamentar, não leva isso para a vida para você lamentar, sacode essa serpente no fogo do Espírito, para que ela seja vencida e nenhum mal lhe aconteça. Quem me entende, diga amém. O que nós podemos pensar esta noite como realidades, fatores que cooperam para que o poder, a chama do Espírito Santo se esgote na nossa vida. Primeiro, eu penso que o poder espiritual, ele é consumido naturalmente. Eu penso que o fogo do Espírito, se você se relacionar com o Espírito Santo, sem uma renovação, naturalmente, ele vai se extinguir. O texto fala, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, dele saía virtude, o movimento da vida cristã, o movimento do ministério. Digo para os pastores que pregam, a gente que está ministrando a vocês e outras realidades. Às vezes eu já tive momentos, não são todas as vezes, por isso que a gente tem um ministério de intercessão aqui na família The Blue, e durante as nossas reuniões, existem irmãos que estão assentados perto de vocês e estão orando por nós, está orando pelo pastor, está orando pelo altar, está orando por vocês. Nós entendemos que a cobertura da intercessão é um diferencial ímpar para a nossa espiritualidade e desenvoltura da nossa liturgia. Eu já tive lugares que após a minha ministração, a sensação que eu tive foi que eu fui assim atropelado. A sensação que eu tive é que eu vim de uma briga, eu vim assim surrado. E por que essa sensação? Porque há um esvaziamento, há um esgotamento diante dos enfrentamentos. A vida cristã, as batalhas espirituais, nós já temos sido recorrente nisso. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Todo dia um mal que se levanta contra nós. Existem implicações espirituais. Existem energias que são esvaídas ao longo dos nossos enfrentamentos. Então, naturalmente, se você não busca uma renovação, esse fogo se apaga. Naturalmente, você não precisa pecar, você não precisa sair da igreja, basta você dizer assim: olha, eu vou ficar como eu estou. Eu não vou intensificar, eu vou ficar como eu estou. Naturalmente, isso vai se esvaindo. É por isso que eu gosto quando a Bíblia compara, Hebreus fala sobre isso, o nosso coração como altar. Porque o altar, a filosofia do altar era exatamente uma perspectiva diária. A lenha tinha de ser colocada no altar e renovada todos os dias. O altar não aceitava depósito. Nós vamos colocar essa lenha aqui, isso aqui vai queimar durante todo esse mês. Não, todo dia tinha de ser removido a cinza. Altar não aceita cinza. Altar não aceita cinza. Vida cristã não aceita cinzas. As experiências do ontem, o que aconteceu o ano passado, olha que bom, se olharmos para lá, para nos inspirar para hoje, ótimo, mas aquilo não pesa. Você tem de viver hoje, você tem de viver agora. Você precisa empenhar, você precisa se esforçar para novos acontecimentos hoje, para novos acontecimentos no seu presente. Então, se você fica na mesma estatura, no mesmo jeito, naturalmente isso vai se esvaindo, porque são muitos enfrentamentos. Todas as vezes que você lida com situações difíceis, você é ameaçado, você é tentado pela circunstância para desanimar. E você empreende uma força, você empreende um vigor. Não, eu vou sacudir essa poeira, eu vou levantar a cabeça. Todo esse exercício espiritual, isso vai
esvaindo. Se você não busca, se você não renova, se você não atualiza, automaticamente isso vai se esvaindo, isso vai se apagando. Você precisa buscar e buscar e buscar. Vocês se lembram de Marcos capítulo 9? Jesus ele desce do monte e os discípulos estão ali apavorados porque um pai havia pedido para curar, expulsar o demônio de um filho. E eles não expulsaram. Aí eu fico perguntando assim, presbítero Paulo, quando Jesus enviou eles de 2 em 2, eles não expulsaram demônios? Bom, Teixeira, quando Jesus enviou os 70, os 12, e diz assim, eu te dou poder para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para curar enfermos, eles não fizeram. Eles fizeram. Mas agora, gente, eles estavam diante de uma outra realidade. Aquele poder que eles haviam recebido para aquela missão já não estava mais na mesma altura desse novo desafio. E eles não conseguiram expulsar. Se eu não entender essa realidade espiritual, eu vou me enfraquecendo, eu vou me fragilizando na minha vida cristã. Isso acontece no casamento, ou não? Experimente viver um casamento sem atualizar. Experimente conduzir um relacionamento sem se renovar. Isso vai cair na mesmice, isso vai cair numa monotonia, isso vai cair numa rotina, isso vai tirar toda a vitalidade, todo o brilho desta casa. Diga para quem está ao seu lado, renovar é preciso. Diga, renovar é preciso. Renovar é preciso. Eu penso que o poder espiritual é consumido no envolvimento em assuntos não espirituais. Todas as vezes que eu dedico meu coração, todas as vezes que eu dedico meu tempo, todas as vezes que eu dedico a minha atenção, quando eu concentro as minhas forças em assuntos não espirituais, isso consome a minha espiritualidade. Isso vai apagando, isso vai diminuindo a intensidade do Espírito Santo na minha vida. Examinai de tudo, o texto foi lido. Olhe o que está à sua volta. Mas retém apenas o bem, porque se você reter tudo, se perderá. Como está? Como está o empenho do seu coração no seu viver diário? Gente, você acredita que existem pessoas que no seu vocabulário não existe diariamente uma linguagem do Espírito? Não existe uma linguagem do eterno, não existe uma linguagem da eternidade. A linguagem diária dessa pessoa é uma linguagem, são assuntos, são coisas passageiras. Eu não estou dizendo que você precisa falar o tempo todo com os seus evangeliqueis. Eu estou falando do espírito da palavra. Estava lendo algo vindo para cá, eu achei algo fantástico. A primeira vez que Billy Graham foi ao Japão, prepararam um jantar para ele e o primeiro-ministro do Japão na época. Quando eles se assentaram à mesa, a primeira coisa que Billy Graham disse ao primeiro-ministro do Japão: o que o senhor acha de Jesus? Senhor, não queima a roupa. Talvez se eu estivesse lá, eu falaria de economia, embora que eu não entendo, mas diante de uma visita você se escapa. Perguntaria de tanta outra coisa, mas linguagem do Espírito. Quando eu falo de linguagens espirituais, de assuntos espirituais, eu estou falando daquilo que edifica você. Como que sucede
o seu coração diariamente, as palavras que você libera, as coisas que você conversa em família, o que isso diz respeito à edificação da sua fé? O que isso diz respeito para alavancar a sua vida com Deus? O que isso te impulsiona para você viver uma excelência para a vida? Eu penso que quando eu me envolvo com assuntos não espirituais, quando eu concentro meu coração nisso, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não deva ter aquelas conversas hilárias. Não estou dizendo disso. Estou falando de pessoas que a sua boca, os seus lábios, em momento nenhum pronuncia algo que eleva a nossa maturidade. Você conhece alguém assim ou não? O cara fala, e você não aprende nada. Quando você se envolve com assuntos não espirituais, e quando eu falo de envolvimento, estou falando de aliança, estou falando de concentração, isso vai se apagando. Paulo vai escrever a Timóteo, olha o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, nem se deem a fábulas ou genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Queridos, ainda dentro de nós, igreja, tem tanta gente se envolvendo com questões que não edifica. Meu Deus, quantas pessoas já chegaram para mim perguntando assim: pastor, Adão, dizem que Adão teve uma outra mulher antes de Eva. O que o senhor acha? E sim, tem gente perdendo a paz. Teve alguém que falou: pastor, eu não estou dormindo por causa disso. Irmão, você precisa receber uma oração com imposição de mãos no seu pescoço com uma coisa dessa. Você perdeu um sono por uma coisa dessa. Gente, quantos debates em sala de aulas, em grupos de pessoas querendo descobrir o espinho da carne de Paulo. Eu falei: meu Deus, não, o nosso foco não deve ser no espinho da carne, o nosso foco deve ser na graça que basta. Existe realidade da Bíblia, que se a gente entrar por esses viés, aí alguém diz assim: pastor, e se a Eva tivesse pecado e não Adão, como seria? Eu falei: mas eu vou lá saber o que seria uma coisa dessa. Tem coisas que não edifica. Tem coisas que não faz você crescer. Tem coisas que não melhora a gente. E se não melhora, eu vou lhe falar uma coisa. Paulo vai dizer novamente a Timóteo: Timóteo, guarda bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite as conversas inúteis e profanas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, se você não guardar, Timóteo, o que você falar vai esvair isso aí. Nós precisamos colocar guardas nos nossos lábios. Nós precisamos colocar guardas, sentinelas nos nossos lábios. Porque se eu me envolver com conversas inúteis, se eu liberar palavras que não está na linguagem do Espírito, isso vai comprometer. Por isso que cristão não xinga. É por isso que cristão não fala palavrão. Porque Paulo chama isso de palavra torpe. A palavra torpe ali é fruta podre. Não, o cristão não libera palavras podres. As palavras que um cristão libera, diz a Bíblia, precisa ser temperada com sal. Palavras temperadas, palavras que abençoam. O assunto com realidades não espirituais. Eu já vi muita gente deixando de tomar ceia porque se excederam nos temperamentos por causa de futebol. Eu já vi pessoas se excederem porque entraram em confrontos, em conflitos de ideias e que geraram mais feridas,
desafetos, deselegâncias. Não se envolva com assuntos não espirituais. Isso pode apagar, isso pode comprometer. Terceiro, eu penso que o poder espiritual ele pode ser esgotado na ausência da unidade nos relacionamentos. Quando eu não me envolvo, quando eu não me dedico, quando eu não me relaciono saudavelmente com os meus irmãos, isso compromete a operação do Espírito Santo na minha vida. Quando eu insisto em não ser uma pessoa fácil de se relacionar, seja fácil para se relacionar, seja alguém que seja fácil de ser amado, que seja fácil de ser amada. Seja alguém que se empenhe em comunicar com as pessoas, em relacionar com as pessoas. Seja alguém que seja sempre o primeiro a dar os primeiros passos para conversar com alguém, para abençoar alguém. Não se inibe, não se isole, não se guarde. Leve a sério as dificuldades que você tem com algumas pessoas em relacionamentos. Porque quando eu não estou bem nos meus relacionamentos, quando eu não me empenho em unidade, isso compromete. Paulo vai dizer aos Efésios 4:30 e 29, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ele continua, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, se vocês não se mover nesse espírito, vocês irão entristecer o Espírito Santo. A maneira com que você vive os seus relacionamentos dentro de casa, os seus relacionamentos com marido e mulher, pais e filhos, amigos e amigas, irmãos e irmãos, diz respeito ao modo, ao jeito, à temperatura deste fogo. Quarto lugar, a autossuficiência e o orgulho esgotam o poder espiritual. Quando você decide viver a vida, quando você decide levar a vida com os seus braços, com o seu jeito, é como se você estivesse dizendo ao Espírito Santo, eu não preciso de ti. Eu não dependo de ti para tomar essas decisões. Gente, eu fico assim impressionado. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas tomando decisões tão sérias, como mudança de cidade, como casamento. Pessoas que vão tomando decisões. Eu falo, meu Deus, lá na frente isso vai ser devolvida com tanta gravidade. Mas tomaram decisão porque foram guiados pelos próprios olhos, foram guiados pela própria necessidade, pela ambição do coração. Não tenta levar a vida na sua autossuficiência. Isso vai prejudicar a sua relação com o Espírito Santo. Tem gente que vive a vida assim. Ele acha que ele pode. Ele acha que ele tem recursos para fazer. Mas na realidade ele é só um gato. Ele pensa que é um leão. Não, agora eu vou fazer. Não, agora eu vou estar comigo, está fácil. Eu já li a respeito disso, eu ouvi dizer que assim deu certo. Mas na verdade não é um leão, é um gato. Não há direção de Deus, não há revelação de Deus. Gente, todas as vezes que eu tomo decisões não inspiradas pelo Espírito, isso vai apequenando esta chama, isso vai esgotando. Todas as vezes que eu me movo na vida sem pedir orientação do Espírito, em questões sérias, em questões que diz respeito à minha salvação, que diz respeito ao meu coração, à saúde do meu casamento, à saúde da minha casa, eu estou abafando, estou asfixiando esse fogo do Espírito. A inércia espiritual. A inércia, eu não vou fazer.
Eu vou para a sede porque a sede é um lugar grande, relativamente grande, ninguém vai ficar pegando no pé. Então eu posso ir, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me acionar, eu não vou precisar ser cobrado. Eu vou para a sede porque ninguém mexe comigo, eu vou ficar no meu lugar. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu tenho assim uma fileira de amigos que decidiram ficar na inércia e nunca mais conseguiram voltar. E nunca mais conseguiram ser o mesmo homem, nunca mais conseguiram ser a mesma mulher. Todas as vezes que alguém assenta no coração, eu vou sentar nesse banco, sabe uma coisa? Eu não quero que ninguém me incomode. Esse negócio de sair do banco, cumprimentar uns aos outros, esse negócio de orar. Não, eu quero ficar no meu mundo. Esse negócio de reino, esse negócio de servir. Quando ele vai decretando inércia no seu coração, é como se ele estivesse asfixiando, é como se ele estivesse abafando, é como se ele estivesse atrapalhando o Espírito Santo agir na vida dele. Aí por isso que passa tempo e de repente alguém no banco morre espiritualmente. Você não precisa sair da igreja para morrer. Você não precisa desviar da igreja para morrer espiritualmente. Basta você chegar aqui e dizer: eu não faço nada nessa igreja. Nem adianta me acionar. E levanta-se apelos. Gente, estamos precisando de alguém para apoiar o ministério infantil. Gente, precisamos de voluntários para engajar no Ministério de Casais Conectados. Gente, precisamos de apoio para o HU². Gente, nós precisamos de apoio. Isso entra aqui, sai ali. Não, eu não quero que ninguém mexa comigo. Eu sou apenas um consumidor. Eu estou aqui apenas para ouvir uma boa pregação, ouvir um bom louvor e ir para casa. Ir para o meu trabalho, viver o meu mundo. Isso é um decreto de inércia. Isso vai mexendo, isso vai abafando. De repente essa pessoa está vazia, morreu no banco. Porque tudo que Deus me dá é para compartilhar com vocês. O dia em que eu pegar o dom de Deus e fechar para mim, eu estou me amaldiçoando. Toda sorte de dom, de talento que Deus tem colocado em você, não é para ficar com você, é para ser compartilhado nessa família de Blue. É por isso que você precisa estar atento com os seus dons. Qual é o seu dom? Talvez o seu dom não é com microfone, e nem pode ser, porque não tem microfone para todo mundo, só se a gente comprar um para você levar para casa. Mas não é para todos o microfone, mas você pode abençoar, você pode ajudar o ministério. Você pode ajudar generosamente, você pode encorajar alguém, você pode interceder por alguém, você pode abençoar tantas pessoas. Mas não fica na inércia, porque a inércia apaga, asfixia a pequena ação do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que tem muita gente que veio na igreja durante tanto tempo, mas continuam frias. E João vai escrever à igreja de Sardes. Tem nomes de que vive, mas está morta. E por que morreu no banco? Ele não morreu no baile, não morreu numa zona, não morreu lá fora, morreu aqui dentro. Porque decretou uma inércia no coração. E isso vai entristecendo o espírito, isso vai te esvaziando espiritualmente. William Bolt vai dizer: a tendência do fogo é apagar-se. Vigie o fogo no altar do seu coração. Vamos orar? Onde que você está? Um minuto, faça uma oração aí agora. O que está ameaçando o fogo do Espírito de Deus no seu coração? O que está ameaçando o fogo do Espírito no seu coração? O que está? Talvez os itens são muitos outros. O Espírito Santo pode estar gritando dentro de você agora. Ore e diga: Deus, eu quero que seja removido do meu caminho. Eu quero que o Senhor remove do meu coração todas as ameaças do fogo do Espírito. Eu quero vibrar na tua presença.
Eu quero ser um cristão contagiante. É pecado? É pecado, então confesse, se arrependa. O que está acontecendo no seu coração? Que você não é mais o mesmo cristão. Você não está se alegrando como antes. Você não está encantado com o Evangelho. Você não está encantado com o reino de Deus. Você não está encantado com os dons espirituais. Você não está encantado com as Escrituras. Ore para que Deus remove todas as ameaças do teu coração. Que este fogo volta a crescer. Que este fogo volta a fluir. Aleluia. Aleluia. Vamos para o segundo texto. Apocalipse 22, abre. Apocalipse 22, abre. Se o primeiro texto fala de uma advertência, eu termino vos mostrando um texto de encorajamento. Apocalipse 22. Alguém encontrou o Apocalipse? Amém. Versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A primeira parte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Vamos ver junto? Vamos lá? O Espírito. Tradução não tem esposa, tradução tem noiva. Veja bem, termino. Esse texto, ele esconde uma verdade brilhante. O texto está dizendo que é possível você, como igreja, o texto está dizendo, o Espírito está dizendo: vem. E a igreja também está dizendo: vem. Não é o Espírito dizendo: vem, e a igreja dizendo: vai. Não é o Espírito dizendo: vai, e a igreja dizendo: vem. O que o texto está gritando para nós, que é possível você viver uma espiritualidade alinhada perfeitamente com o Espírito Santo, de sorte que o que ele diz é exatamente o que você reproduz, e o que você fala é exatamente o que ele está querendo dizer. Isso é chamado de alinhamento. Não existe um destoar, não existe um desafinar, não existe um desencontro, existe um alinhamento. É tudo que Deus está falando conosco desde o primeiro dia em que nós começamos a falar sobre o Espírito. Aguiar, você é chamado para viver um alinhamento perfeito no Espírito. Você é chamado para viver uma espiritualidade aonde que você estiver, o que você dizer é exatamente o que o Espírito Santo quer conversar. Que grandeza de vida! Que grandeza de vida! De você ter a certeza que aonde que você for plantado, quando você abrir a sua boca, você tem certeza que o que você abrir, o que você falar, é exatamente o que o Espírito Santo quer comunicar ali. Essa é a intimidade que Deus está te chamando para viver. Deus está
querendo revelar coisas grandes, preciosas. O Espírito Santo não é uma pessoa que quer nos mover apenas aqui dentro. O Espírito Santo quer nos mover em todos os momentos da nossa vida. É lá no seu trabalho. O texto fala que foi na ação do Espírito Santo que José vai dar uma aula de economia no Egito. Foi na ação do Espírito Santo que José vai dar uma ideia para Faraó, que vai salvar o mundo da fome. Gente, quantos sábios havia no Egito? Quantas pessoas entendidas havia no Egito? Pessoas inteligentes. Mas José foi movido pelo Espírito. Lá no poder, ele abriu a boca e era exatamente o que o Espírito queria falar para Faraó. É um Daniel que vai ser acionado para interpretar um sonho. Muita gente está ameaçada com a morte, mas quando ele abre a boca, é exatamente o que Deus queria dizer para o rei. É disso que nós estamos falando. É para isso que Jesus morreu, para que houvesse uma sintonia, uma harmonia entre o teu falar e o do Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir lá na sua casa de maneira mais impetuosa. O Espírito Santo quer tocar as pessoas à sua volta de maneira mais impetuosa. Rende-se ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. Deixe Ele guiar você. Deixe Ele tomar pelas tuas mãos. E você diz: pastor, olha o meu jeito, olha a minha limitação, eu não sei falar. Quando eu abro a boca, só falo o que não deve. Às vezes, pastor, eu não projeto, eu não planejo, mas eu termino fracassando, ferindo gente. Não consigo elaborar a vida. Eu não consigo, pastor, ter futuro. Pastor, eu estou embaraçado. As minhas decisões não têm me levado longe. Pastor, eu não tenho conseguido romper, eu não tenho conseguido vencer. Hoje o meu coração cortou. Cheguei em casa com o coração chorando. Quando fui acionado para fazer um atendimento aqui na sede, e veio uma mulher com a filha, e a mãe abriu o coração a respeito de uma situação muito tenebrosa, uma situação muito macabra. Meu Deus, ministrei na vida dela, apontei para ela o caminho, e quando eu fui orar, o Espírito me impulsionou para eu perguntar à moça de 14 anos: e você? Como que você está? Quando eu falo isso, aquela menina começa a chorar. Porque com 14 anos, ela estava no 4º mês de gestação. Aquilo cortou meu coração de uma tal maneira. Ministrei na vida dela, orei por ela. Cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, chamei a Lessa, coloquei as mãos sobre a vida da Lessa e disse: Espírito Santo, conecta-se na vida da Lessa. Eu não quero que a minha filha tome atalhos, porque não te ouviu, porque não te discerniu, porque não entendeu. Chamei o Alejandro e petrei na vida deles. Porque, querido, se nós nos desalinharmos do Espírito, só nos resta fracassos. Só nos resta uma vida amarga, uma vida de revoltas, uma vida de frustração.
Atos capítulo 13, o texto fala: e pareceu bem ao Espírito Santo e à igreja. Olha que coisa linda. É o Espírito Santo falando, e o meu coração dizendo: é isso aqui, eu estou ouvindo, eu estou discernindo, é por esse lado, é para essa direção, é aqui mesmo, vamos lá. É disso que nós estamos falando, que o Evangelho veio fazer conosco. Eu creio no Espírito Santo, não é apenas uma declaração de que eu sei que Ele existe. Eu creio no Espírito Santo, é um compromisso que eu faço com o meu coração, de me alinhar com Ele. O Espírito e a igreja está na mesma sintonia, está na mesma harmonia. O Espírito Santo quer pegar nas tuas mãos. E você que disse que não sabe, você que disse que não pode, você que disse que não está conseguindo, isso é especialidade do Espírito Santo. O texto fala de que nós não sabemos como orar, mas não se preocupe. O Espírito Santo é especialista em pegar o que você não sabe. Sede guiados pelo Espírito, a ideia do pai pegando na mão de um filho e conduzindo no caminho. É disso que o Espírito Santo quer fazer em nós. É pegar na tua mão como mulher, é pegar na tua mão como homem, pegar na tua mão como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e dizer: vem e me segue. Eu vou colocar o teu coração para pulsar em sincronia com o meu coração. Eu vou fazer você sentir o que eu sinto. Aonde que você colocar a mão, as minhas mãos estarão ali. Onde você colocar o seu pé, eu pisarei. Nós estaremos alinhados. Quem recebe esta palavra? Quem recebe essa palavra? Estejamos em pé. Aleluia, aleluia. Sim, no primeiro momento o Espírito Santo diz assim: cuidado, vigie. Vigie para que não se apague a chama do Espírito. Em segundo momento o Espírito está dizendo: olha, nós podemos ficar tão íntimos. Nós podemos ficar tão íntimos. Nós podemos ficar tão alinhados que o que fluir do meu coração é o que brotará no coração de vocês. Deus te chama para este particular, é para todos. Deus é a igreja. O texto não fala e a igreja, e o Espírito e os pastores dizem vem. Não, o Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa, o Espírito e a igreja. É você, é você, é você, é você. Vem para uma intimidade com o Espírito. Ele quer te guiar em todas as coisas. Ele quer te guiar nos teus negócios. Ele quer te guiar nos teus estudos. Ele quer te guiar nos teus planejamentos de vida. Ele quer te guiar nos seus relacionamentos. Ele quer te guiar nos seus momentos de crise, nos seus momentos de fragilidades. Ele quer te guiar nos seus momentos de fraquezas. Vem. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que diz assim: pastor, eu estou entendendo que o Espírito está me chamando. Estou entendendo que o Espírito está me chamando. Eu quero ser movido pelo discernimento do Espírito. Eu quero dar uma reinterpretação naquilo que está acontecendo à minha volta.
Quem aqui acompanhou o resgate daquelas crianças lá na Tailândia? Nós oramos por isso. Uma coisa fabulosa, quando o primeiro mergulhador desceu, eles desceram com uma corda para não se perder no caminho. E chegou um momento em que a corda acabou. A corda acabou. E quando a corda acaba, ele precisa subir para saber onde que ele está. E quando ele sobe exatamente onde que as crianças estavam. Quantas vezes a corda acaba na nossa vida? E a gente acha que a corda acabou porque nós estamos azarados demais. A corda acabou porque, olha, não é o meu dia. Não, a corda acabou porque Deus quer que você sobe. É você estar no lugar certo para ter uma experiência com Deus. É pelo Espírito que você terá essas novas interpretações da vida, esse ressignificar da vida. É pelo Espírito. Se você quer viver isso, se você ouve esse chamado, eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero orar com você aqui na frente. Vem aqui à frente, saia do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que a gente seja movido nessa sintonia do Espírito. A gente seja movido nessa sincronia com o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo movia Jesus. Assim como o Espírito Santo movia Jesus. Havia um caminho mais perto, havia um caminho mais favorável. Mas o Espírito disse a Jesus: Jesus, vai por Samaria, vai por Samaria. E ele ouve. E quando ele chega em Samaria, ele pede água a uma mulher. E ele muda a vida dessa mulher. É disso que nós estamos falando. Seja movido por esse Espírito. Que não haverá nada por acaso na sua vida, não haverá coincidências na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Em nome de Jesus, vai clamando pelo Espírito Santo onde que você está. Vai clamando pelo Espírito Santo onde que você está. Leva-nos, Jesus, a esta sintonia. Leva-nos, Jesus, a esta sintonia. Leva-nos, Jesus, a esta sintonia. Eu preciso dessa sintonia. O Espírito Santo venha sincronizar nós a Ti. Eleva-nos. Arranca-nos da superfície contigo. Saia manto e bom e fanca murites. Sui mal e varacão e fere lisuri de co evandarás. Cai pronto limina cal e fama na lavas. Em nome de Jesus. Seja tocado para uma nova dimensão com o Espírito. Seja tocado para uma nova dimensão com o Espírito. Seja tocado para uma nova dimensão com o Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, nós ministramos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele te toma pelas tuas mãos. Eu ministro sensibilidade na tua vida. Eu ministro sensibilidade no Espírito. Eu ministro discernimento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Bem-vindo a uma vida com Deus. Bem-vindo a águas profundas com o Espírito. Bem-vindo, bem-vinda.
bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda. Aleluia, 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 aleluia. Seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito, para caminhar com o Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.